Eu tenho 29 anos, na verdade faço 30 agora em abril, e nesses quase 30 anos que eu tô investindo já fazem 7, eu aprendi muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Eu não vou falar aqui só sobre investimentos, vou falar também sobre experiências reais de vida, coisas que eu passei, coisas que eu já errei, coisas que eu já acertei. E eu tenho certeza que esses aprendizados vão te ajudar, principalmente se você tem entre 30 a 40 anos e você tá aí nessa caminhada rumo aos seus primeiros 100 mil reais. Para começo de conversa aqui, eu quero deixar uma dica para você que para mim foi uma das coisas mais importantes, que foi entender que eu deveria pedir conselhos de pessoas que têm sucesso naquela área que eu tava precisando. Por que pedir conselho para as pessoas certas faz toda a diferença na nossa vida pessoal e também na nossa vida financeira? Talvez já aconteceu com você, como já aconteceu comigo também, de você ter aquela pessoa que você admira e você admira aquela pessoa porque ela tem sucesso em alguma área, ou aquela pessoa é uma pessoa que representa muito para você em alguma área da vida, como por exemplo, seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô. E a gente pode acabar pegando essas pessoas como referência e achar que todo tipo de conselho a gente tem que pedir ou perguntar para essas pessoas, porque a gente já coloca essas pessoas como uma pessoa que tem um resultado ou tem ali pela gente uma certa admiração. Só que qual que é o problema disso? Eu já vi na minha vida, eu já cometi esse erro de muitas vezes ter alguém que eu admirava muito e eu fui lá pedir um conselho para aquela pessoa, só que aquela pessoa não era referência naquela área específica para mim, ela era referência em outras áreas. Como por exemplo, acontece com muitas pessoas. Tem muita gente que tem problemas financeiros e por ela ter um amigo que é empresário, por ela ter um primo que é empresário, às vezes aquela pessoa, ela vai lá e pede um conselho financeiro sobre investimentos, sobre onde ela deve guardar o dinheiro, sobre o que ela deve fazer com aquele dinheiro, porque aquela pessoa que ela admira ou ela tem muito contato é referência naquele segmento. Só que a pessoa não para analisar qual é a real situação financeira daquela pessoa, porque não quer dizer que só porque aquela pessoa é empresário ou tem um negócio ou movimenta muito dinheiro que ela tem sucesso financeiro naquela área. E às vezes a gente pode acabar pedindo um conselho com o objetivo certo, mas acabar falando para a pessoa errada. Isso acontece não só no âmbito financeiro, isso acontece em muitas coisas da nossa vida. Como por exemplo, eu já vi muitas pessoas pedindo conselho de relacionamento pro pastor, pro padre, e o pastor ou padre pode ser referência espiritual para aquela pessoa, mas a pessoa às vezes esqueceu de olhar para como aquela pessoa tem o relacionamento dela. O pastor ou padre ele pode ser uma referência espiritual, uma referência social, mas às vezes a parte que ela precisava, que seria o relacionamento, talvez aquelas pessoas podiam não ser a referência máxima naquela questão. Eu já vi muita pessoa que quer empreender pedir um conselho para um familiar que não é empresário. E aí a pessoa que nunca empreendeu não vai saber te dar um conselho sobre empreendedorismo. Ou até se aquela pessoa já fracassou em algum momento querendo empreender em alguma coisa, ela também não é a melhor pessoa para você pedir um conselho naquela área específica. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente que pede conselho de casamento para quem não é casado, conselho de amigo para quem não é amigo, conselho financeiro para quem não entende de finanças. Então, esse primeiro conselho é você aprender a filtrar os conselhos que você recebe e você deve procurar receber conselhos de pessoas que estão onde você quer chegar. Eu não estou falando aqui para você ser aquela pessoa que não aceita o conselho de ninguém, até porque cada pessoa tem uma experiência. Eu tenho experiências que eu já passei na minha vida, tô compartilhando aqui com você, e você com certeza tem experiências que você já passou que você poderia compartilhar comigo. Você pode até deixar aqui nos comentários também, que depois eu leio todos, vai ser um prazer entender um pouco mais de você. Só que a gente precisa filtrar para quem a gente pede conselho, porque muitas vezes a gente vai acabar pedindo conselhos de pessoas que não estão onde a gente quer chegar ou não tem sucesso naquela área que a gente precisa de um conselho específico. Uma outra dica é você não se nivelar pela média. E qual é a importância de você não se nivelar pela média? Porque o básico todo mundo faz. E o título desse vídeo aqui tem muito a ver com você que já está investindo ou você que já começou, tem um dinheiro guardado, mas você ainda não chegou nos seus primeiros 100 mil reais. Serve até para você que não chegou nos seus primeiros 500 mil ou até 1 milhão. Só que quando a gente se nivela pela média, a gente sempre vai acabar massageando o nosso ego. Porque se você juntou aí 50, 60, 70 mil reais e você olha para as pessoas que estão abaixo de você no quesito financeiro,
você pode olhar para trás e pensar que você tá muito bem. Só que quando você junta 100 mil reais, você percebe que você precisa investir muito mais para você ter sua liberdade financeira. É bom pra caramba você juntar seus primeiros 10 mil, seus 50 mil, seus primeiros 100 mil, seus primeiros 500 mil reais. Só que quando você começa a juntar dinheiro e investir, se a gente pensa em liberdade financeira, você começa a perceber que esse valor não é tanto dinheiro assim. E aí você precisa trabalhar mais e olhar pra frente para você não acabar se nivelando com a maioria das pessoas. Esse valor que você juntou aí em fundos imobiliários, em renda fixa, em ações, é totalmente mérito seu, está muito à frente da maioria das pessoas. Só que você não pode deixar que isso aí trave a sua evolução financeira e que você acabe parando no meio do caminho, porque quando você olha para trás, para a pessoa que você já foi, ou para as pessoas que você vivia antes, talvez se você tem 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, você pode deixar o seu ego ficar massageando você e isso impede que você se desenvolva ainda mais. Então presta atenção para você não entender errado o que eu tô falando aqui para você, tá? Porque cada vez mais o dinheiro tá valendo menos. Então antigamente, quando você juntava ali 10 mil reais, era dinheiro pra caramba, cara. Com 50, 100 mil reais era muito dinheiro. Continua sendo muito dinheiro? Continua, porque não é fácil juntar 100, 50, 100 mil reais. Só que o dinheiro não vale a mesma coisa. E quando a gente se coloca em um lugar que às vezes a gente juntou um pouco mais de dinheiro do que a média das pessoas que a gente convive, aquilo ali pode ficar só sustentando o nosso ego e atrapalhar a gente de conseguir quebrar essa barreira dos 100, dos 200, dos 500 mil reais. Esses dias eu vi alguém falando algo que eu concordo demais, é uma cutucada em muitas pessoas, mas faz muito sentido. Se você ganha 10 mil reais e é solteiro, você tá com um pezinho ali na classe média. Se você ganhar 10 mil reais e você já é casado e tem filhos, cara, você tem que se cuidar, senão facilmente você entra em dívidas. E se você ganhar 10 mil reais, tem filhos, é casado e não tem nada investido, qualquer coisinha que você faça, cara, pode dar um problema muito rapidamente. Então não se nivele pela média. Fique feliz e contente pelo valor que você já tenha investido. Mas não fique parado no lugar achando que você já conseguiu muito mais do que a maioria das pessoas, porque a verdade é que liberdade financeira não é questão apenas de ter dinheiro, mas ter independência. E mesmo se você juntou 100, 500 mil reais, você ainda tem um longo caminho para você trilhar até você conseguir realmente alcançar a sua liberdade financeira. Um outro ponto importante é você assumir o controle da sua vida em todas as áreas. Na nossa vida a gente tem 7 pilares que eles precisam estar muito bem alinhados. O espiritual, o emocional, o profissional, o familiar, o cultural, o social e também o financeiro. Não adianta você só ter uma meta de você ganhar mais dinheiro se todas as outras áreas da sua vida estão desequilibradas, porque dinheiro por si só, ele é só um meio de troca, cara. Você vai lá, compra alguma coisa pelo dinheiro, você recebe aquilo e você troca pelo valor que você tem. Só que só ter dinheiro não adianta, é por isso que tem muita gente aí que tem muito dinheiro, mas não se sente feliz. Você precisa estar preenchido espiritualmente, ou seja, se aproximar mais de Deus. Você precisa estar no controle das suas emoções, porque não adianta nada você ter muito dinheiro, ter 100, 500, 1 milhão de reais, se você não consegue lidar aí com a sua ansiedade, com o seu nervosismo, ou se você não consegue ter domínio próprio. Você precisa estar equilibrado profissionalmente, é você se especializar, é você focar naquilo que você é bom, é você estudar, é você fazer mais do que o necessário. O pilar familiar é você amar sua família do jeito que ela é. Você não vai conseguir colocar a sua visão de mundo na visão de mundo dos seus pais. Você precisa aceitar ele do jeito que eles são e parar de ter atrito com as pessoas que têm uma visão de mundo diferente da sua. Pilar cultural é você investir em experiências, ler livros, você falar um segundo idioma. Pilar social, você ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. E o financeiro é você assumir o controle da sua vida financeira, investir e ter uma estratégia. Então, decisões difíceis trazem resultados permanentes. E quais são essas decisões? É você abrir mão de muitos finais de semana para você estudar. Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo aqui, você sabe que tem que fazer isso, cara. Só que muitas vezes a gente fica andando com muitas pessoas que falam diferente, a gente acaba massageando o nosso ego, achando que a gente já tem um valor investido, que a gente já estuda muito, que a gente já faz muito. Só que o ponto aqui é, se a gente ainda não tem a vida que a gente tem, a gente precisa fazer muito além do necessário. Para de discutir aí com muita gente sobre política, sobre coisas que você não tem controle. Faça o que está no seu controle, que é você equilibrar muito
muito bem esses 7 pilares da sua vida que você vai ver que você vai ter muita diferença. Outro ponto é você ser visionário, sonhar grande e ser constante pelo tempo que for necessário. Investir, eu sempre falo aqui que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, existem altos e baixos, cara, e é importante a gente sempre manter a constância. O que eu mais vejo hoje são pessoas sempre querendo acompanhar os investimentos da moda. Então, a pessoa ela fala que ela é um investidor para longo prazo, só que a Selic sobe, ela vende todos os fundos imobiliários, vende as ações, vende cripto quando cai e ela só fica pulando de galho em galho. Ela não entendeu que independência financeira não significa só você ter muito dinheiro, significa você poder desfrutar do dinheiro que você tem. E você não vai conseguir ter isso pulando de um galho em outro toda hora. E por que é importante a gente bater muito em cima dessa tecla? Porque hoje em dia o que mais dá views, o que mais dá like e o que mais massageia o ego das pessoas é a pessoa acreditar que ela não precisa acelerar, que ela não precisa sonhar tão alto, que ela não precisa ter muito dinheiro, que ela não precisa ter uma vida acima da média. Ela ficar ali dentro daquele padrão de vida, tá bom, ela não precisa querer muito mais. Eu não penso dessa forma, respeito quem pensa diferente, só que pra mim, quanto mais rápido você acelerar, mais rápido você chega no seu objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Ter liberdade financeira. Não é apenas ter dinheiro para se aposentar, é ter dinheiro para desfrutar com saúde de tudo que o dinheiro pode proporcionar. Ou seja, é a gente ter liberdade. Então, a gente precisa ser visionário sim, a gente precisa sonhar grande sim e a gente precisa ser constante. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Quanto mais rápido você estudar, quanto mais rápido você equilibrar todos os pilares da sua vida e você acelerar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Uma outra coisa, não odeie pessoas ricas. Ninguém prospera desejando o mal de outra pessoa. Aliás, isso aqui é bíblico. Eclesiastes 10:20. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Hoje é bonito para muita gente falar que bilionários não deveriam existir, que o rico é explorador, que o capitalismo não presta e tudo mais. Só que a gente que está trabalhando e focando em coisas que estão no nosso controle, nunca devemos desejar o mal de ninguém, muito menos se ela é pobre ou rica, porque isso aí não faz diferença nenhuma. A gente precisa amar as pessoas como nós mesmos. Então não adianta a gente ficar desejando o mal de outra pessoa. E a gente nunca vai conseguir enriquecer se a gente tem raiva ou ódio de uma pessoa que já está vivendo a vida que a gente um dia quer chegar. Então não faça isso, cara. Não faça isso nem em pensamento, como a própria Bíblia diz. Se você não tem a vida que você deseja hoje, é porque ainda tem coisas que você ainda não sabe. Então você precisa estudar, você precisa trabalhar e você precisa ser constante em toda essa mudança. Junto com isso, pare de se comparar, mas também não durma no ponto. Com a internet hoje, é muito fácil você achar que você está atrasado demais, né? Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, ostenta uma vida que é uma vida muito boa. Só que eu posso ser sincero com você, pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo aqui, você esteja atrasado sim. Só que ninguém quer ouvir isso, cara. Todo mundo quer ouvir, não se compare, não fique colocando a vida da pessoa como a sua vida. Você tem uma vida diferente e tudo mais. E falar que você pode estar atrasado, não dá like, não dá views e ninguém quer ouvir. Só que falar o contrário, massageia seu ego. E eu posso dizer uma coisa pra você, pode ser sim que você esteja atrasado, só que a diferença é o que você vai fazer com essa informação. Você não pode ficar se comparando com a vida da outra pessoa, tendo inveja, desejando o mal dela ou achando que pra você ter, aquela pessoa precisa perder. Você precisa olhar pra vida daquela pessoa e aquilo ali precisa te impulsionar, senão aquilo ali vai te fazer mal. Então, tem gente que tá me assistindo aqui que realmente tá atrasado, cara. Se você tem aí 30, 40, 50 anos e você ainda não tem 100 mil reais investidos, isso precisa mudar. Eu não tô falando que é fácil não, tá? É difícil pra caramba. Eu comecei o vídeo aqui falando, é difícil juntar 10, é difícil juntar 50, é difícil pra caramba juntar 100 mil, cara. Eu já passei por esse processo, também sei como é. Só que a diferença é o que você faz com essa informação. E esse vídeo aqui é pra você assistir e confrontar algumas coisas que estão na sua realidade. Não pra você ficar se sentindo culpado ou inferior a qualquer pessoa, porque a sua realidade não pode ser moldada pelo valor que você tem investido. Você precisa ser uma pessoa para depois você ter aquilo que você quer e não você ter aquilo que você quer para depois você ser aquela pessoa. Então, se você quer ter 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, comece a se comportar ou estudar o que essas pessoas fazem. E dessa forma, você vai replicando exatamente o mesmo comportamento até chegar a sua hora de você também desfrutar. Um outro ponto que eu falei em outro vídeo, você precisa classificar suas amizades, porque a gente tem os amigos íntimos, necessários e estratégicos. Eu aprendi isso aqui nesse livro aqui do Thiago
Thiago Brunet, especialista em pessoas, e eu indico esse livro para todo mundo, já falei em outros vídeos também, porque na nossa vida a gente lida com pessoas o tempo todo, e a gente acaba falando coisas erradas para pessoas que estão em níveis diferentes. Como eu comecei o vídeo aqui, tome cuidado a quem você pede conselhos, porque muitas vezes a gente admira muitas pessoas, mas não necessariamente aquela pessoa, ela tem sucesso naquela área que a gente precisa de um conselho. Então, esse livro aqui do Brunet, ele classifica os amigos íntimos como os amigos que você pode abrir sua vida, falar ali sobre coisas íntimas com essas pessoas, e você tem os amigos estratégicos, que, por exemplo, você pode fazer uma parceria profissional, que você começou uma amizade porque você tem algo a agregar para ele para você, e você também tem os amigos necessários, que são aqueles amigos que você tem desde a infância, que você pode sentar, jogar um videogame, jogar um futebol, mas que não necessariamente os necessários são íntimos, porque pode ser que você tenha uma amizade aí de 10 anos e mesmo assim não seja uma pessoa que você senta e abre e conta toda a sua vida para ela. Então, quando você entende o que é amigo íntimo, estratégico e necessário, você para de falar de estratégia com quem é necessário, você para de falar de intimidade com quem é estratégico e você começa a classificar as suas amizades, sabendo exatamente com quem você deve conversar. Tô falando aqui pra você ser o chato e você não tem nenhum amigo necessário, nenhum amigo estratégico, só amigo íntimo? Claro que não, você tem amigos de vários níveis. Eu posso ser seu amigo estratégico, eu venho aqui, faço um conteúdo, você conhece um pouco mais da minha vida, se você entrar aqui nos comentários e começar a falar de você, você também vai acabar um dia se tornando meu amigo, a gente pode conversar, você pode ser meu aluno, você pode me acompanhar pelas redes sociais. Só que dificilmente você vai ser o meu amigo necessário ou o meu amigo íntimo. Um dia, quem sabe, pode até ser, mas hoje a maioria aqui são parceiros estratégicos. A gente tá fazendo uma troca, eu conto as minhas experiências, você também pode contar as suas. Então, na nossa vida, no dia a dia, a gente também precisa saber a lidar com tudo isso. Senão, às vezes a gente acaba falando de dinheiro só com quem é necessário e não necessariamente essa pessoa tem bons conselhos para dar pra gente. Senão a gente acaba falando de dinheiro somente com quem é íntimo, mas a gente precisava falar com quem era estratégico, com quem realmente tem sucesso naquela área para impulsionar a gente. Então, leia esse livro aqui, mais uma vez aí, ó, especialista em pessoas, que esse livro vai ajudar você a entender exatamente o que eu tô falando. Outro ponto, tenha planejamento financeiro. Esse canal aqui tem quase 1000 vídeos ensinando você a investir, só que você precisa entender que pessoas ricas não esperam entrar nas dívidas para tentar arrumar casa. Você precisa ser antes de ter. Lembra que eu falei aqui? Então você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa investir pelo menos 10% todo mês e você precisa ter controle sobre a sua vida financeira. É assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E se você for homem ainda, cara, você é o provedor da sua casa, você tem uma missão. É você governar sobre todas as coisas, principalmente sobre a sua casa. Então você precisa ter responsabilidade financeira e tudo isso aqui tá ligado com você ter um bom planejamento. Se você ainda não tem um planejamento, você vai precisar desenvolver isso em você para que você consiga lidar com mais dinheiro, com suas finanças, com seus investimentos. Fora isso, você vai acabar sendo uma pessoa que tem dinheiro e é totalmente desorganizada. E a gente sabe que quando a gente é desorganizado, a chance de você perder aquilo que você investiu ou que você conquistou é muito grande. Então precisa ter um planejamento financeiro. Outro ponto, aprenda a vender. Cara, isso aqui é um pilar muito importante, só que é uma barreira para muitas pessoas. Quando eu tô falando aqui aprenda a vender, eu não tô falando só de você saber vender um produto ou um serviço. Você precisa saber vender a sua imagem, você precisa saber vender você em uma entrevista de emprego, no seu trabalho, em um relacionamento. Você precisa saber se vender até para sua própria família. Tudo na vida é uma venda. Eu não tenho o livro aqui agora, mas tem um livro que chama O Maior Vendedor do Mundo, que também fala muito sobre isso. A forma como você se veste é uma venda, a forma como você fala é uma venda, a forma como você se comporta é uma venda. E é uma utopia a gente pensar que as pessoas não compram você pelo seu resultado. Massageia o ego, né? A gente fala assim, não, cara, não precisa ligar, não. As pessoas não vão comprar você pelo seu resultado, as pessoas não vão comprar você pela roupa que você veste, as pessoas não vão comprar você pela sua oratória. Você tem que ser quem você é mesmo. E isso aqui é muito gostoso para quem não quer fazer nada de diferente. Isso aqui massageia o ego e a pessoa se sente bem e fala, nossa, cara, é verdade, eu posso ficar aqui do jeito que eu tô vivendo. Só que a verdade é que tem coisas que você vai ter que mudar para você viver a vida que você ainda não vive. Então, de tudo que você tem que estudar, estude sobre como vender a sua imagem, como vender você, como vender as suas ideias.
todas as pessoas bem-sucedidas, elas vendem alguma coisa. E se você ainda não vende nada, provavelmente você está vendendo o seu tempo. E aí você precisa mudar isso para que você não fique a vida inteira só vendendo o seu tempo pelo dinheiro. Um último ponto, foque na sua liberdade e não apenas em ganhar dinheiro. O jogo não é se aposentar só com 60 anos, é desfrutar da liberdade que o dinheiro pode proporcionar o quanto antes. Por isso, eu sei que você que me acompanha aqui não quer ficar dependendo do INSS ou do governo, porque se você aprende a governar sobre todas as coisas, a equilibrar todas as áreas da sua vida, se você entendeu que você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida, você não vai ficar dependendo do governo para te bancar, cara. Até porque o INSS já tá falido. Você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre todas as coisas, é você não querer depender de ninguém. Mas como que você pode fazer isso assim que você fechar esse vídeo? Primeiro é lendo esses 3 livros aqui, ó. Criação de Riqueza, do Paulo Vieira, que é o livro que eu tô lendo junto com os alunos do RCFI. Segundo é Os Segredos da Mente Milionária, com Tim Harvecker. E o terceiro é o que eu comentei aqui com vocês, que é o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Lê esses 3 livros aqui que eles vão te ajudar em todas as etapas da sua construção de riqueza. Segundo ponto é você montar sua reserva de emergência e depois começar a investir em ativos que te geram renda passiva e vão te ajudar na construção do seu segundo salário. Eu te explico muito mais sobre isso aqui em vários vídeos aqui do YouTube e em breve eu vou abrir a 7ª turma do RCFI, que é onde eu te ensino a construir um segundo salário com fundos imobiliários e eu me aprofundo mais com mais detalhes sobre como você pode acelerar seus resultados aí nos seus investimentos. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você entrar na lista de espera, só que aproveita os comentários aqui, me conta aqui uma experiência que você precisou mudar para você conseguir atingir o resultado que você tem hoje. Você precisou deixar algumas amizades, você precisou mudar a sua mentalidade, você precisou começar a empreender. Conta um pouco aqui para mim nos comentários da sua vida e o que você está passando nessa trajetória rumo à sua independência financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, te vejo no próximo vídeo.